Olá, paz do Senhor Jesus. Nós vamos para mais um vídeo aula. Paramos no vídeo anterior na página 152. Vamos para a página 153. Hoje nós tratamos de exegese. Tá? Exegese é o estudo cuidadoso e sistemático de um texto para comentários, visando esclarecimento ou interpretação do mesmo. É o estudo objetivando subsidiar o passo da interpretação do método analítico da hermenêutica. Esse estudo é desenvolvido sob as indagações de um contexto histórico e literário. É a tentativa de escutar a palavra conforme os destinatários originais devem tê-la ouvido, descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Exegese é a aplicação dos princípios da hermenêutica para chegar ao entendimento correto do texto. O prefixo ex, fora de, para fora, ou de, refere-se à ideia de que o intérprete está tentando derivar seu entendimento de um texto, extraindo do texto seu real sentido, ou seja, é a tentativa de entender o que de fato o autor queria dizer. Isso somente é possível através da escrita, até porque os escritores sagrados relataram fatos sacros, inspirados a partir de sua própria história e cosmovisão. Se quisermos aprender e ensinar Bíblia, precisamos saber fazer uma exegese dos textos sagrados, sendo que isso somente é possível quando conhecemos e colocamos em prática as técnicas da hermenêutica. Pré-requisitos para uma boa exegese. A. Ter uma vida afinada com o Espírito Santo, pois ele é o melhor intérprete da Bíblia. B. Vá você mesmo diretamente ao texto, não permitindo que alguém pense por você, evitando assim a dependência de outra pessoa para que você desenvolva ao máximo o seu potencial. E C. Procure o significado de cada palavra dentro do seu contexto. Deve ser tomado conforme o sentido da frase nas Escrituras, porque as palavras variam muito em suas significações. Aplicação da exegese. A aplicação da exegese é realizada a partir das indagações básicas sobre o contexto e o conteúdo do texto em exame. A. Texto e B. O contexto. Às vezes, tornando-se o contexto próximo ao texto, é o suficiente para uma interpretação correta. Regras fundamentais de interpretação. Não devemos nos esquecer que a primeira pessoa a interpretar as Escrituras de forma distorcida foi o diabo. Ele deu à palavra divina um sentido que ela não tinha, falsificando astutamente a verdade. Os seus imitadores, conscientes e inconscientes, têm perpetuado esse procedimento, enganando a humanidade com falsas interpretações das Escrituras bíblicas. O maior de todas as regras, chamadas também de regra áurea, é: a Escritura é explicada pela própria Escritura, ou seja, a Bíblia é sua própria intérprete. Primeira regra: é preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Segunda regra: é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Terceira regra: é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que estão antes e os que estão depois do texto. Quarta regra: é preciso levar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem que se ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Quinta regra: é necessário consultar as passagens paralelas, explicando coisas espirituais pelas espirituais. Figuras de retórica. São estratégias literárias que o escritor pode aplicar no texto para conseguir um efeito determinado na interpretação do leitor. São formas de expressão mais localizadas em comparação às funções de linguagem, que são características globais do texto. Exploremos em seguida uma série de figuras com seus correspondentes
exemplares que precisam ser estudados detidamente e repetidas vezes. Metáfora. Essa figura de linguagem tem por base alguma semelhança entre dois objetos ou fatos, caracterizando um com o que é o próprio do outro. Um exemplo, Jesus ao dizer, eu sou a videira verdadeira. Jesus se caracterizou com o que é próprio e essencial da videira. Uma outra figura de linguagem, sinedoque. Faz-se uso dessa figura quando se toma a parte pelo todo ou o todo pela parte, o plural pelo singular, o gênero pela espécie ou vice-versa. Metonimia. Emprega-se essa figura de linguagem quando se emprega a causa pelo efeito, ou o sinal ou símbolo pela realidade que indica o símbolo. Prosopopeia. Essa figura é usada quando se personificam as coisas inanimadas, atribuindo-lhes os feitos e ações das pessoas. Figura de linguagem. Sexta, ironia. Faz-se uso dessa figura quando se expressa o contrário do que se quer dizer, porém sempre de tal modo que se faz ressaltar o sentido verdadeiro. A hipérbole é a figura pela qual se representa uma coisa como muito maior ou menor do que em realidade é, para apresentá-la viva à imaginação, ou seja, um exagero. Alegoria é uma figura retórica que geralmente consta de várias metáforas unidas, representando cada uma delas realidades correspondentes. 8. Fábula. É uma alegoria histórica no qual um fato ou algumas circunstâncias se expõem em forma de narração mediante a personificação de coisas ou de animais. Enigmas. Exemplo, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Tipo, exemplo, a serpente de metal levantada no deserto foi mencionada por Jesus como um tipo para representar sua morte na cruz. Símbolo, representa alguma coisa ou algum fato por meio de outra coisa ou fato familiar que se considera propósito para servir de semelhança ou representação. Parábola, apresentado sob a forma de narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de ilustrar uma ou várias verdades importantes. Símile, procede da palavra latina similis, que significa semelhante ou parecido com outro. É uma analogia, comparação de coisas semelhantes. Interrogação. Somente quando a pergunta encerra uma conclusão evidente é que é uma figura literária. Apóstrofe. O vocábulo indica que o orador se envolve de seus ouvintes imediatos para dirigir-se a uma pessoa ou coisa ausente ou imaginária. Antítese. Inclusão na mesma frase de duas palavras ou dois pensamentos que fazem contraste um com o outro. Provérbio, trata-se de um ditado comum, exemplo, médico, cura-te a ti mesmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria casa. Paradoxo, denomina-se paradoxo a uma preposição ou declaração oposta à opinião comum. Métodos da hermenêutica. Vamos então, método é uma maneira ordenada de fazer alguma coisa. É um procedimento seguido passo a passo com o objetivo de alcançar o resultado. Então, vamos lá. Método analítico é o método utilizado nos estudos pormenorizados com anotações de detalhes, por insignificantes que pareçam, com a finalidade de descrevê-las e estudá-los em todas as suas formas. Os passos básicos desse método são observação, interpretação, correlação e aplicação. Primeiro passo, observação. Segundo passo, problema. Terceiro passo, referência bíblica. Quarto passo, possíveis aplicações. Vamos então temos aqui alguns exemplos. E depois a gente vai para o método sintético. É o método utilizado nos estudos que abordam cada livro como uma unidade inteira e procura o seu sentido como um todo de forma global.
Método sintético avançado, página 166. Como ilustração, vamos tomar o livro de Romanos para esse estudo. Seguindo o processo, temos: primeiro passo, leia o livro atentamente e inclua nessas folhas. Primeiro ponto, observações. Segundo ponto, dificuldades. Terceiro, referências. Quarto, possíveis aplicações. Vamos lá. Página 170, método biográfico de estudo da Bíblia. Esse método de estudo bíblico é divertido, pois você tem a oportunidade de sondar o caráter das pessoas que o Espírito Santo colocou na Bíblia e de aprender sobre suas vidas. Estudo biográfico básico. Passo 1, escolha a pessoa que você quer estudar e estabeleça os limites do estudo, estabelecendo os 3 critérios: observações, dificuldades e aplicações pessoais. Passo 2, estudo biográfico avançado. Os seguintes passos podem ser apresentados quando você achar que o ajudarão em seus estudos biográficos. 1, quando viveu a pessoa. 2, onde viveu a pessoa. 3, qual a vocação da pessoa. 4, quem foi o seu cônjuge, se tiveram filhos. Faça um gráfico das viagens da pessoa e como a pessoa morreu. Com o propósito de ilustração, usaremos a história de Raabe. Bem, passamos. Estudo biográfico avançado. Os seguintes passos podem ser acrescentados se quando você achar que o ajudarão em estudos biográficos. São facultativos. Método de estudo indutivo. O método indutivo se baseia na convicção de que o Espírito Santo a quem examina as Escrituras com sinceridade e que a maior parte da Bíblia não é tão complicada de que quem saiba ler não possa entendê-los. 2, é óbvio que as obras literárias têm pares que se formam no todo. E 3, a unidade literária menor, que é o estudo bíblico indutivo, emprega a palavra. Organizam-se as palavras em frases em períodos, períodos em parágrafos, parágrafos em seções, em divisões, e por fim a obra completa. Palavra, unidade menor. Frases, reunião de palavras que formam sentido completo. Período, reuniões de frases ou orações que formam sentido completo. Parágrafos, um discurso ou capítulo que forma sentido completo, que usualmente se inicia com mudança de linha. E seção, parte de um todo, divisão ou divisão de uma obra. Nós paramos então na página 174 e voltamos na página 176 com hebraísmos, a fim de encerrarmos. Bons estudos.